Bom, para começar, vamos projetar aqui nosso material para ficar mais didático, mais fácil para a gente acompanhar. Muito bem. A nossa tarde, nesse momento, tem alguns objetivos. O primeiro, compreender o sentido teológico, eclesial, ou seja, na vida da igreja, o sentido da celebração da palavra. Compreender depois algumas orientações sobre a natureza litúrgica da celebração da palavra. Irmãos, o que isso significa? Opa, eu acho que voltou. A natureza da celebração da palavra. O que é a celebração da palavra? Em que sentido ela é diferente da missa? O que é próprio da celebração da palavra? Vamos falar um pouco sobre isso. Depois, vamos falar sobre o rito da celebração. Esse é um ponto de vista prático. Como fazer uma celebração da palavra? E aqui eu já começo dizendo para vocês que esse é um ponto um tanto quanto relativo. Porque cada paróquia tem um costume, cada lugar tem um costume de fazer a celebração da palavra. Veja bem, nós, aqui na nossa formação, nós vamos apresentar um material que nos vem como orientação geral, que é do documento 108 da CNBB. Esse documento da CNBB, ele trata justamente sobre o ministério da palavra. É um documento que os bispos escreveram especificamente para os ministros extraordinários. Um documento muito interessante, um documento muito importante. Nós, em outras ocasiões, em outras formações, que a gente tem formações aí durante o ano, poderemos retomar este documento, porque ele tem uma riqueza muito grande para nos oferecer, e nós vamos apresentar aquilo que está contido neste documento. Então, mas a minha paróquia faz diferente. Tudo bem, cada paróquia tem o seu costume. Nós vamos apresentar conforme nos vem da CNBB. Depois também, cada um de vocês, nas suas paróquias, vocês podem estar fazendo da forma, ensaiando com os coordenadores de vocês e procurando buscar formas de também realizar de modo a favorecer a vida prática de todos vocês. Depois, então, eu reforço os coordenadores, se estiverem assistindo essa parte da formação, por favor, depois vocês dão algumas dicas também para os ministros das paróquias de vocês, que com certeza fica mais fácil também ali no convívio prático de aprender essas coisas. Bom, vamos falar no final também sobre a visita aos enfermos. Como fazer a visita aos enfermos, como essa visita é constituída, qual é o fundamento dela. Vamos falar tudo isso nesse nosso momento de formação. Primeiro, o ministério da palavra, quando a gente fala de ministério da palavra, rezar, fazer a celebração, partilhar a palavra, fazer uma reflexão específica, isso, irmãos e irmãs, embora seja mais desempenhado, na maioria das vezes, pelos padres, pelo clero, pelo bispo, pelos diáconos, não é um ministério restrito ao clero. Os leigos, vocês lembram que ontem nós falamos do papel, da importância dos leigos, também participam do munus de Cristo. Lembra que nós falamos ontem? O munus do sacerdócio, o munus do profético e o munus real, sacerdócio de santificar, profeta de anunciar a palavra de Deus e real de servir, de animar, de transformar o mundo. Lembra que nós falamos disso ontem? Pois é, tendo em vista que os leigos participam disso, então se justifica que também faz parte da missão dos leigos na igreja celebrar. E com certeza, quando celebram, estão exercendo o ministério da santificação, estão exercendo de especial forma um munus profético, testemunhar a palavra de Deus, anunciar a palavra, denunciar os gestos de injustiça que muitas vezes as situações do mundo colocam, de injustiça, de falta de assimilação do reino de Deus, e também a animação própria de transformar o mundo, como a gente falou do munus real, que todo cristão também assume em sua vida de batizado. Irmãos e irmãs, aqui eu coloquei uma citação para nós do documento Sacrosanctum Concilium. Para que eu coloquei essa citação? Para nós fundamentarmos em qual documento da igreja, em qual lugar se justifica que os leigos podem fazer celebrações da palavra. Então, no documento está escrito assim: promova-se a celebração da palavra nas vigílias das solenidades mais privilegiadas, em alguns dias do advento e da quaresma, nos domingos e dias santos, especialmente onde houver falta de sacerdote, quando serão presididas por diáconos ou alguém delegado pelo bispo. Então, veja bem, vocês se enquadram nesse aspecto que está grifado, alguém delegado pelo bispo. Vocês estão sendo formados para serem delegados pelo bispo, para exercerem esse ministério.
E é um ministério que está contido já nas declarações do Concílio Vaticano II. Esse livro que está na minha mão, é o compêndio do Concílio Vaticano II. Ele traz aqui todos os documentos, as constituições, os decretos e as declarações do Concílio Vaticano II que falam sobre a vida da igreja. Então, esse documento atesta que vocês podem fazer essa celebração, devem fazer, promova-se, ou seja, incentive-se quando ali falta os padres, quando falta, evidentemente, em situações específicas das comunidades, vocês podem fazer, e faz parte da missão dos leigos. Certo. Em seguida, coloquei outra citação de outro documento da igreja, que é o documento Dei Verbum, esse documento também do Concílio Vaticano II. E olha o que diz. Por esta razão, todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo, e os demais, que como os diáconos e os catequistas, que se dedicam legitimamente ao ministério da palavra, devem entregar-se assiduamente à leitura espiritual, ao estudo aprofundado das Escrituras. Então veja bem, ali falou dos catequistas. O ministro extraordinário também é, de alguma forma, um catequista, porque ele catequiza a comunidade, ele auxilia a comunidade no processo de instrução da fé. E aqui está dizendo que tem que ter uma dedicação especial, se entregar assiduamente à leitura espiritual da palavra de Deus. É aquilo que o seu Cido falava conosco antes do almoço, a importância de sempre estar preparado, sempre estar buscando isso. Outro ponto que fundamenta aí a nossa reflexão. Em seguida, a importância da celebração da palavra. Irmãos, esse é um ponto interessante para nós refletirmos também aqui. Muitas comunidades tinham e até hoje têm ausência de padres. Existem poucos padres, considerando a demanda de muitos fiéis, muitas igrejas, e os padres não conseguem celebrar em todas as comunidades. Antes do Concílio Vaticano II, especialmente, o que as pessoas faziam quando elas não tinham a missa, o padre não podia ir rezar com elas? Elas rezavam alguma devoção, ou rezava o terço, ou rezava uma novena, e isso era muito válido. Mas a igreja percebeu que os leigos, delegados, formados, destinados para essa missão de serem ministros extraordinários, que o Concílio Vaticano II, embora não seja uma novidade do concílio, por completo, porque de alguma forma os documentos da igreja, o documento 108 apresenta que já havia algumas manifestações disso, embora não tão abundantes como hoje. Antes do concílio havia celebrações realizadas por leigos, mas não era da forma como a gente tem hoje. Hoje temos aí muitos ministros, antes era algo bem restrito. E depois do concílio, isso passou a ser mais difundido. Por quê? Assim as comunidades poderiam estar em comunhão com a igreja do mundo inteiro que se reúne para rezar a palavra, que se reúne para estar ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as leituras, ouvindo o evangelho e também, em algumas situações, recebendo a Sagrada Comunhão. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o vínculo entre celebração da palavra e distribuição da comunhão. É um ponto também a gente precisa esclarecer. Em seguida, a partir do concílio, então, foram mais fomentadas e foi sendo consolidado esse ministério laical da palavra. Então, esse ministério que vocês realizam é um ministério que, como eu disse, embora já existisse, já acontecesse de forma esparsa, ele foi sendo fortalecido de 60 anos para cá, né? Então, após o Concílio Vaticano II. E o que se torna importante para dizermos? É necessário formar cada vez mais os ministros. Os ministros, para desempenhar essa função, esse ministério, eles precisam estar formados. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, a gente também entende o sentido de estarmos nos formando, né, nesse domingo à tarde, como diz Jesus. Quem perseverar até o final será salvo, né? Nós estamos aí na tarde, quem perseverar até as 5 horas será salvo, né? Conseguirá fazer essa formação. É um momento difícil agora, depois do almoço, talvez bata um soninho em vocês, mas é importante nós fazermos essa formação para que nós possamos crescer na escuta da palavra de Deus e na forma como nós desempenhamos o nosso ministério. Depois, celebração da palavra de Deus e a Santa Missa. Veja bem, pessoal, vamos deixar bem claro uma coisa e outra. Onde por falta de ministro sagrado ou por outra grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, ou seja, celebrações da palavra. Isso está no Código de Direito Canônico, que é o Código de Leis da Igreja, no cânon 1248. Olha o que o Código de Direito Canônico está dizendo. Onde falta o padre,
se faz a celebração da palavra. Onde o padre pode celebrar é a missão primordial do padre. É o que nós falamos ontem, sobre cada um tem sua missão. O ministro, vocês são ministros extraordinários para uma situação extraordinária. Isso não significa que o ministério de vocês está sendo menosprezado. Isso significa que o ministério de vocês tem uma função específica. E não é aquilo que nós falamos ontem naquele termo da linguagem popular. Não é um ministério quebra-galho. É um ministério importante, fundamental para a igreja. Mas cada um com seu papel. Então, quando tem o ministro sagrado, o padre, o bispo, o diácono, são eles que presidem. Quando eles estão impossibilitados, estão enfermos, ou alguma situação, estão em outro lugar, então os ministros podem ser delegados a participar da liturgia da palavra. E depois a gente vai ver também com a distribuição da comunhão. A celebração da palavra não pode, em hipótese alguma, obscurecer o valor único e inigualável da celebração eucarística, ou seja, da Santa Missa. Vocês entenderam? Há uma diferença entre celebração da palavra e Santa Missa, são coisas diferentes. Ao decorrer dessa nossa formação, a gente vai percebendo isso. A celebração da palavra não é mais importante que a Santa Missa. A celebração da palavra é exercida por um ministério extraordinário, em situações extraordinárias. Ela não deve obscurecer. Entenderam? Se há possibilidade de ser rezado a missa deve ser rezada. Se o padre, por alguma situação, não pode, situações muito comuns, de muitos afazeres, então também pode ser promovida a celebração da palavra. Eu reforço, irmãos, essa não é uma forma de diminuir o ministério de vocês. Essa é uma forma de compreender cada ministério dentro de seu papel, dentro de seu escopo, dentro de sua finalidade. Por fim, essa foi uma citação que a gente fez também no documento 108. Por fim, celebração da palavra, mesmo com distribuição da comunhão, não deve levar o povo a pensar que se trata do sacrifício da missa. Gente, celebração da palavra não é missa. Então a gente não pode falar assim, o ministro está fazendo celebração da palavra e não pode dar a entender para as pessoas que estão ali que aquilo é uma missa. Porque tem pessoas que vão participar da celebração da palavra de vocês e muitas pessoas entendem, outras pessoas não sabem distinguir, para eles é uma missa normal. Talvez seja uma surpresa para vocês, mas muitas pessoas não sabem, por falta de catequese, por falta de formação. Vocês, em nenhum momento, podem dar a entender que se trata da mesma coisa. Entenderam? Isso é a parte constitutivo do ministério de vocês. Compreender bem a função de cada ministério na igreja. Tá certo? Vamos em frente. Celebração na ausência do presbítero. Irmãos, isso daqui é uma reflexão interessante que a gente precisa fazer. E uma reflexão muito... a gente precisa acompanhar uma linha de raciocínio para chegar nessa conclusão. E ela também, nada do que eu estou falando aqui é da minha opinião, ela foi dita pela Congregação para o Culto Divino. Então é uma congregação lá do Vaticano que trata sobre a liturgia, sobre como fazer as missas, as celebrações, os sacramentos. E olha o que ele diz. A celebração da palavra não se trata de uma celebração sem presbítero, mas se trata de uma celebração na ausência do presbítero e na expectativa de sua vinda. Vocês percebem a diferença? Uma coisa é uma celebração na ausência do presbítero. Outra coisa é uma celebração sem o presbítero. Quando nós colocamos uma celebração sem o presbítero, nós estamos desconsiderando o valor do ministério do próprio presbítero. A celebração na ausência do presbítero significa que ele não está presente por motivos específicos de cada realidade, mas vocês são enviados por ele. E veja bem, nós, enquanto igreja, estamos reunidos em torno dos nossos ministros, dos ministros sagrados, o Santo Padre, o Papa, os bispos e todo o clero. Eles... É aquilo que nós falamos ontem, não numa dimensão meramente de quem é maior ou menor, mas eles desempenham um papel de mestres e pastores. Nós, quando vocês fazem celebração da palavra, vocês estão fazendo na expectativa do presbítero, na expectativa por que a gente fala do presbítero? Não da pessoa em si, mas do ministério que ele desempenha. No caso do padre, o ministério do sacerdócio. O sacerdote é aquele que oferece, em nome da comunidade, sacrifícios a Deus. Todos nós temos o sacerdócio comum que recebemos no batismo, mas o padre é o sacerdote ministerial. Essa é uma reflexão interessante da Congregação para o Culto Divino. Significa que mesmo nos momentos de celebração da palavra, nós estamos na expectativa disso. Se nós distribuímos a Eucaristia na celebração da palavra, essa Eucaristia foi consagrada por um sacerdote.
Então, o sacerdócio do padre, do bispo, ele nunca deve, ou seja, vamos falar numa linguagem mais simples. A celebração da palavra não pode ser concorrente da missa. Entenderam? As pessoas não podem olhar para a celebração da palavra e falar: eu prefiro participar da celebração da palavra do que da missa. Vocês percebem? É preciso compreender com muita humildade. Não se trata de uma questão de quem é maior ou menor, se trata do valor do ministério do padre. Ah, mas se uma comunidade não tem a presença do presbítero, quer dizer que a celebração tem um valor menor? Não é isso. Veja bem, nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus. É um momento, naquela situação que é possível. Se a comunidade não tem a presença da missa, então fazer a celebração da palavra é uma forma daquela comunidade estar ali meditando a palavra de Deus, se alimentando da Eucaristia, se for o caso. Isso tem que ficar muito claro para nós. E é uma reflexão aí da congregação para o culto divino, onde fica demarcada, irmãos e irmãs, a identidade da celebração da palavra, a identidade do ministro da palavra, sempre em comunhão com o seu padre, sempre em comunhão com o sacerdote, sempre em comunhão com a igreja. É aquilo que nós já falamos também de manhã. Em seguida, celebração da palavra, orientações gerais. Tá certo. Aqui, depois de fazer uma breve introdução, vamos agora dar algumas orientações para vocês, introdutórias, sobre como fazer uma celebração da palavra. Primeira coisa, é necessário uma equipe de celebração. O ministro extraordinário da palavra não deve fazer tudo. Tem lugares que o ministro vai fazer a celebração, e aí o ministro faz a celebração, é comentarista, é leitor, às vezes até canta. Existem situações que é porque não tem, no caso faltou ali o leitor, aí vai precisar fazer a leitura. Mas existem situações que a pessoa quer centralizar para ela. Irmãos, a gente tem que saber dividir as funções. Se você vai fazer ali, se você são dois ministros da palavra em uma comunidade, vocês precisam fazer uma celebração, vocês são em dois. Vocês têm duas pessoas disponíveis na comunidade naquela celebração. Vocês podem até dividir as funções. Alguém ali arruma o altar, ali leva a âmbula com o Santíssimo para o altar, outro lê o Evangelho, proclama o Evangelho, outro faz a reflexão, vocês entenderam? É preciso dividir as funções, tá certo? Isso é um ponto importante. Distribuir a comunhão, você pode delegar outro. O que acontece? Em muitos lugares, talvez não aqui na nossa realidade, mas a pessoa quer fazer tudo. É necessário uma equipe celebrativa, é aquilo que nós falamos. Quando cada um faz sua parte, todo mundo aproveita melhor a celebração, vive melhor, certo? Isso também é um ponto importante. É necessário formação, preparação efetiva. Preparação essa que nós estamos fazendo aqui hoje, preparação antes. Então, se você vai fazer a celebração na palavra, você não pode ter aquele pensamento que você vai chegar lá na hora e vai falar o que estiver na cabeça. Tem que preparar. Os padres preparam as celebrações, preparam as homilias. Eu conheço vários padres que vão fazer as suas, antes de rezar as missas, eles ficam uma manhã inteira, às vezes até uma tarde, lendo a Bíblia, estudando, preparando para falar aquilo que precisa ser falado. Essa nossa formação, nós estamos apresentando esses conteúdos para vocês, nós tivemos que ler vários documentos, reler documentos, procurar muitas informações para apresentar algo com segurança, com propriedade para vocês. Na celebração, a mesma coisa. Irmãos, outro ponto. A celebração da palavra não é uma, abre aspas, mini-missa, fecha aspas. É importante nós dizermos isso. Tem ministros que também, como vou fazer a celebração da palavra? Vou lá, vejo o que o padre faz na missa e faço igual. Não é correto. Não é certo, porque a celebração da palavra ela tem uma estrutura própria. Há uma certa semelhança com a celebração com a missa? Há uma certa semelhança. Tem o evangelho, tem as leituras, tem uma reflexão, tem o ato penitencial, tem tantas coisas. Há uma semelhança, mas não é a mesma coisa, não pode ser confundido. Depois a gente vai falar sobre o que é próprio do padre, o que deve ou não ser feito e como fazer uma celebração. Não se deve fazer os gestos próprios do padre. A gente vai falar agora de alguns deles, tá certo? Alguns. Sentar na cadeira presidencial. Tem a cadeira do padre. Tem paróquias, veja bem, tem paróquias que o padre fala assim, não tem problema, pode sentar. Tem lugares que fala. Até no ponto de vista das orientações, isso cada um fala uma coisa. O documento do Vaticano, da Congregação para o Culto Divino, que é a maior instância, ele diz, o ministro extraordinário não deve sentar na cadeira do padre, certo? É o que o documento diz.
Não é nenhum pecado se na paróquia você for orientado a sentar. Aí, como eu disse, vai de acordo com a orientação do seu pároco. Mas essa primeira orientação que vem do Vaticano. Não se deve sentar na cadeira presidencial, naquele documento que trata sobre a congregação do culto divino. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, na celebração da palavra não tem ofertório. O que é ofertório? As pessoas pensam que o ofertório é aquele momento que passa a cestinha para o pessoal depositar o dinheiro. Isso é uma parte do ofertório. As pessoas ofertam seus dons, mas o ofertório é o oferecimento do pão e do vinho. O pão e o vinho ou entram na procissão de entrada ou estão na credência, que é aquela mesinha que fica do lado do altar. Depois vocês vão, semana que vem, a gente vai falar sobre os objetos litúrgicos, os gestos litúrgicos, mas eu acho que vocês já conhecem essas partes. Ou se não conhecer, não tem problema. Semana que vem vamos falar de tudo isso também. O coordenador aí de vocês também vai mostrar para vocês no momento oportuno na igreja. Levar pão e vinho, oferecer pão e vinho para a missa. Não existe esse rito na celebração da palavra. Se existe a distribuição da comunhão, ela já foi consagrada em outra missa. Então não tem ofertório. E o que isso implica? Ministros, não se entra procissão de pão e vinho. Se na sua paróquia tem costume de fazer procissão de pão e vinho na hora da missa, na celebração da palavra isso não é feito. Tá certo? Eu acho que esse ponto os atuais ministros já sabem. As pessoas já têm conhecimento disso, mas para os novos é importante a gente falar. Não tem apresentação do pão e vinho. Tem sim um momento de coleta de doações, a missa do quilo, ou a doação, as ofertas que as pessoas fazem lá em dinheiro para a manutenção da igreja. Isso tem, mas a oferta do pão e do vinho não tem, tá certo? Não tem a apresentação das oferendas. O ponto crucial da nossa formação: não tem oração eucarística. Não tem oração eucarística. Qual é a oração eucarística? Aquela oração grande que o padre faz, que começa com o prefácio, depois canta o santo, depois o padre eleva o pão, a hóstia, eleva o cálice. Não existe isso na celebração da palavra. Isso não existe. Isso é um gesto próprio do padre. Nem mesmo o prefácio, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, nem mesmo o canto do santo, nem mesmo a fração do pão. Vocês já viram que na missa o padre parte o pão em certo momento. Ali na celebração da palavra, o ministro não parte o pão, não quebra a hóstia, não quebra. Isso é um rito próprio do padre, não é próprio do ministro. Anotem isso daí se vocês estiverem com um caderninho. Anotem, tirem uma foto aí desse slide, depois a gente pode passar também para vocês. Mas anotem, isso é importante. Não tem o canto do cordeiro. Veja bem, às vezes os ministérios de música acabam cantando, mas na medida do possível, conscientizar com muita caridade e tranquilidade que na celebração da palavra não tem o canto do cordeiro. E a bênção final, veja bem, todos nós, como cristãos, como batizados, podemos abençoar as pessoas, mas a bênção, da forma como o padre e o diácono faz, traçando o sinal da cruz sobre a comunidade, não é própria do ministro extraordinário. Então, como nós terminamos? O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos suplicando a bênção de Deus, mas não é correto fazermos o gesto que o padre e o diácono e o bispo faz sobre o povo. Isso é o próprio do ministério ordenado. Esses, irmãos e irmãs, são alguns gestos que o padre faz e que vocês não podem fazer. São alguns, porque tem muitos outros, tá certo? Eu coloquei alguns aqui só para ilustrar. Depois vocês vão aprendendo um pouco mais. Na formação a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E também, depois os ministros mais velhos das paróquias de vocês também vão poder ajudar vocês nesse sentido. Continuando. Existe um conceito que se chama analogia sacramental. O que seria isso? Uma analogia a gente poderia entender como uma comparação. O que seria isso em relação à celebração da palavra? Podemos perceber que existe uma certa analogia, uma certa relação entre a missa e a celebração da palavra. A liturgia da palavra é prova disso. A mesma liturgia da palavra que nós lemos na missa, vamos ver na celebração da palavra. Os ritos iniciais também. Os ritos finais são semelhantes, mas o rito da comunhão também, distribuir a comunhão, é semelhante. Mas a parte da consagração não existe na celebração da palavra. O que a analogia sacramental quer dizer?
Existem elementos comuns com as demais celebrações. Se a gente pega, por exemplo, quem aqui já participou já aí ajudou no batizado? No batizado existe uma semelhança com a missa, por exemplo. Porque tem a leitura. Quando o batizado é feito fora da missa, tem a leitura, tem o salmo. Se pode fazer a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Geralmente se faz só o evangelho, mas se pode fazer. Existe uma estrutura próxima. Não quer dizer que são coisas confusas, vocês estão percebendo? Não quer dizer que há confusão entre missa e celebração da palavra. Quer dizer que existem coisas que são semelhantes, tem uma analogia, mas não são coisas, não são iguais. Pessoal, esse ponto é importante. Todavia, deve haver respeito pela liturgia, discrição e unidade. Vamos começar pelo respeito pela liturgia. Nós podemos usar da nossa criatividade na celebração da palavra? Podemos, mas sempre com respeito. Não precisa inventar e fazer um monte de coisa que não faz parte da liturgia. E, né, vocês certamente já viram ali na internet uma vez certa postagem de fizeram uma apresentação, entrou uma moto dentro da igreja para fazer uma apresentação, alguma coisa assim. Aconteceu em São Paulo, eu acho. Não há necessidade de fazer isso. É um abuso litúrgico. Existem muitos abusos litúrgicos que não tem sentido de se fazer. A norma mais importante da liturgia, a pergunta, irmãos e irmãs, da liturgia, não é o que pode e o que não pode ser feito. Porque isso é farisaísmo. O que pode e o que não pode ser feito? Não é essa a pergunta. Mas o que nós podemos fazer para engrandecer a Deus, para ajudar as pessoas a rezar? Não é gostoso rezar num ambiente silencioso, num ambiente harmônico, um ambiente onde as pessoas estão concentradas? A liturgia deve favorecer isso. E a discrição é um ponto fundamental. Não de chamar atenção, não de fazer um circo, não. Ser discreto, ministro da comunhão, ministro da palavra, ministro da esperança. Seja um homem e uma mulher discreto. O que é mais bonito na liturgia é o que é discreto. Aquela pessoa que quer se aparecer, não é legal, não fica bem. A discrição, a humildade, ela é virtuosa, ela é bonita, ela é elegante na liturgia. Entenderam? Um ponto interessante. E unidade. Ter uma unidade na paróquia de vocês. Procurar, vocês ministros na paróquia de vocês, procurar fazer uma celebração de uma forma conjunta. Não cada um fazer de uma forma, cada um desrespeitar, entenderam? Ter sempre uma unidade de conjunto. Nós, na Diocese, já vou adiantar para vocês, nós pretendemos fazer um subsídio diocesano para a celebração da palavra, para a liturgia das exéquias, para a visita aos enfermos. Por quê? Na liturgia diária, quando a gente toma a liturgia diária, ou na Deus Conosco, existe aqui no finalzinho um roteiro de como fazer a celebração da palavra, de como visitar os enfermos e de como fazer as exéquias. Mas nessa editora é de um jeito, na outra editora é de outro jeito, na outra editora é de outro jeito. A CNBB, nesse documento 108, ela prometeu que vai publicar um ritual de como fazer a celebração da palavra, um norte. Ainda não foi publicado. Eu até cheguei a mandar um e-mail essa semana lá para a editora da CNBB para perguntar se tinha previsão de publicação, disseram que ainda não. O que aconteceu? Quando for publicado, nós, a Diocese, que vamos procurar fazer um material para ter unidade, para na Diocese de Cornélio a gente fazer algo conjunto, não que vai ser imposto, não, a gente vai oferecer, vamos fazer o material e vamos oferecer as paróquias que quiserem, né, respeitando sempre cada coisa, mas apresentando também a proposta da igreja. Essa é uma proposta que nós temos, repito, não é uma imposição, as paróquias que quiserem, tudo bem, as paróquias que já tiverem outra caminhada, tranquilamente, a gente vai fazer uma proposta. Depois, o rito supõe repetição e conduz à novidade do mistério, pois a repetição é a condição da novidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas toda a missa é muito parecida. Tem algumas pessoas que não prestam atenção, falam até que é igual. Não é igual. Cada missa tem uma liturgia própria, tem um texto próprio. Mas tem pessoas que falam, mas é muito parecido. Já ouvi pessoas falarem isso. Irmãos, a nossa vida, ela é cíclica. Todos os dias nós acordamos, nos arrumamos, tomamos café, em determinado momento nós almoçamos, nós vamos dormir em determinado horário. A nossa vida é feita de uma ordem cronológica. E a nossa fé também deve se valer disso, desses símbolos próprios. Por isso que o documento 108, esse documento da CNBB diz, a repetição é a condição da novidade. Sempre estar vivendo naquele rito, ou seja, não é que nessa final de semana eu vou celebrar de um jeito, na outra do outro, entenderam?
ter uma unidade, ter uma forma própria, ter um rito de celebração. Continuando. Celebração da palavra e liturgia. Esse ponto, pessoal, na verdade, todos os nossos tópicos são importantes, mas esse aqui, preste atenção. Celebração da palavra deve seguir o ano litúrgico, leituras, orações, festas, solenidades, tudo isso. O que significa isso? Hoje, nós estamos no 15ª semana do tempo comum. Hoje, então, dia 11, vocês podem abrir a liturgia diária de vocês, 15ª semana do tempo comum. O mundo todo, todas as igrejas católicas estão celebrando o 15º domingo do tempo comum. As leituras que o Padre Oswaldo falou para nós de manhã, no mundo inteiro são essas leituras. Aí o ministro vai fazer a celebração da palavra e fala, não, hoje eu vou fazer o evangelho da multiplicação dos pães. Ele pode? Ele não, ele deve respeitar a liturgia do dia. Hoje eu quero fazer uma celebração sobre Nossa Senhora. Olha, vamos dizer assim, no sábado isso é até possível, no sábado de manhã, mas no domingo é o dia do Senhor. A celebração deve ser seguindo a liturgia, seguindo o ano litúrgico. Eu não posso fazer na quaresma, que é um tempo de oração para conversão, para penitência, fazer ali uma celebração festiva, ali cheia de glória, cheia de aleluia. Não, porque na quaresma, vocês sabem, não se canta o glória, não se fala o aleluia. Tem que se respeitar o tempo litúrgico que a gente está vivendo. O ministro tem que respeitar. Se, por exemplo, domingo passado era a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então, o ministro deveria, se alguém fez celebração, ou fosse fazer celebração, deveria rezar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Se um dia é a festa de São Tiago, a pessoa tem que rezar de acordo com a liturgia. Como que nós sabemos qual é o dia de qual santo? A liturgia diária apresenta. Temos na igreja, temos os diretórios litúrgicos, na internet temos isso no site da Canção Nova, no site da CNBB. Não é difícil, é uma formação. Semana que vem vamos ter uma formação sobre liturgia para entender o que é isso, mas respeitar. Os cantos e o espaço litúrgico, a ornamentação devem ser consonantes com a liturgia. O canto que é feito na celebração de vocês, ele não é um canto qualquer. Ele tem que ter consonância com o evangelho. Isso é próprio do Ministério dos Cantos. Mas também aqui é importante a gente dizer, sempre o canto de comunhão, por exemplo, ele tem que ter uma relação, ou pelo menos deveria ter uma relação com o evangelho, o canto de comunhão. Então, se está na quaresma, tem que cantar um canto próprio da quaresma, porque o canto ajuda-nos a rezar. É aquilo que o padre José Mauro disse ontem. Jesus Cristo foi o cantor por excelência dos salmos, nos dizia Santo Agostinho. Quem canta, reza 2 vezes. Então o canto ele é importante na celebração da palavra, assim como na missa, assim como nos sacramentos. Ministros, não, eu quero que a minha celebração termine mais cedo, então não quero que canta o canto de entrada. Isso não ajuda na celebração. Tem que ser respeitado. A discrição como ponto crucial, ser pessoas discretas, já falamos isso. O ministério extraordinário não pode centralizar todas as funções de celebração da palavra, também já falamos isso. É importante dividir essas funções como um ponto muito notório, distinto de humildade, de serviço. Celebração da palavra com distribuição da comunhão. Pessoal, esse é um ponto que talvez muitos não saibam. A celebração da palavra pode ser com ou sem a Eucaristia. Vocês estão entendendo? Se vocês vão fazer uma celebração da palavra, não tem no sacrário comunhão. Ou tem pouquíssimas, tem ali 10 hóstias consagradas e tem 100 pessoas na igreja. O que vocês vão fazer? Se estiver dentro das possibilidades de buscar em outro lugar, com autorização do pároco, vocês podem fazer isso. Se vocês moram numa cidade ali, por exemplo, em Sapopema, o pessoal de Sapopema que está fazendo o curso, e não tem condição de ir buscar comunhão, de repente, é claro, a gente tem que zelar isso, não deixar acontecer. Se o padre nos incumbiu de fazer celebração com distribuição da comunhão, tem que ver antes, né? E procurar, avisar o padre, vai faltar comunhão. Mas vamos supor que aconteça. Se não tem, o que acontece? Faz a celebração da palavra sem a distribuição da comunhão. A celebração da palavra pode ter a distribuição da comunhão, mas pode não ter também. A missa não, toda a missa tem a distribuição da comunhão. Celebração da palavra, não. Não é que não tem a distribuição da comunhão, tem a distribuição da comunhão, mas se por um caso o padre falar ou não tiver, pode-se fazer celebração da palavra sem distribuição da comunhão. Prestem bastante atenção. Não significa que na celebração da palavra não tem a distribuição da comunhão. Tem a distribuição da comunhão, vocês sabem disso. Mas pode acontecer uma celebração da palavra sem distribuição da comunhão, sem nenhum problema. Os presentes vão comungar da palavra de Deus. Por quê?
A celebração da palavra não tem os gestos memoriais da última ceia. Quando a gente ouve o padre na consagração, ele repete as palavras de Jesus na última ceia. São as palavras que ele diz ao levantar o cálice, ao levantar o pão. Isso não existe na celebração da palavra, não existe consagração na celebração da palavra. Então o que existe é o rito da palavra e não o rito eucarístico, mas o rito da comunhão. São coisas diferentes, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Vejamos essa frase do Evangelho de João. É preciso que ele cresça e eu diminua. Isso é o ponto-chave para a vida dos ministros extraordinários. Cristo deve crescer e nós devemos diminuir. Esse é o ponto de ressonância para sermos discretos, para sermos pessoas respeitosas à liturgia, respeitosas à igreja, a tudo isso que nós já falamos. É Cristo que deve aparecer na celebração, não somos nós. Nós somos ministros. Cristo é o centro, não somos nós. Não deve resplandecer o ministro que está fazendo, mas deve resplandecer a Cristo, deve falar do Cristo. O Cristo deve crescer e nós, servos inúteis, que fazemos o que temos que fazer, devemos diminuir. Como realizar a celebração da palavra? Orientações gerais, de acordo com o documento 108. Pessoal, cada paróquia muitas vezes tem um costume próprio. Nós estamos falando das orientações do documento 108 da CNBB. Primeira orientação. Existem alguns pontos essenciais de uma celebração. Deus convoca o povo que se reúne. É Deus que chama. O povo atende e vai até a igreja. Depois, Deus dirige sua palavra ao povo. Depois, o povo escuta, reflete e responde, professando a fé e suplicando. A Assembleia, ali está errado, a Assembleia louva e bendiz a Deus, está louca, né? A Assembleia louva e bendiz a Deus por suas maravilhas. Deus abençoa o seu povo e o envia em missão. Pessoal, que interessante esses pontos. Deus convida o povo para ir na missa. É um chamado de Deus, assim como vocês são chamados por Deus. O povo responde. Você está vendo como que a missa é um diálogo? A missa. Celebração também é um diálogo. É um ponto comum, aquela analogia sacramental que nós falamos. Deus convida o povo responde. Deus fala através da liturgia da palavra. O povo responde através das preces, através da oração do creio. O povo louva a Deus e bendiz a Deus pelas maravilhas. E também, se for o caso, recebe a comunhão na celebração da palavra. Deus abençoa o seu povo e envia em missão para as suas casas. Por isso que no final da missa o padre fala, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nós falamos, graças a Deus. Por quê? Deus está nos enviando através de seu ministro, que é o padre, através também do ministro extraordinário. E, agora sim, a celebração da palavra tem esses 6 momentos. Ritos iniciais, liturgia da palavra, coleta fraterna, louvor e ação de graças, comunhão eucarística, ritos finais. São direcionamentos apontados pelo documento 108. Você, ministro, que quer aprender a fazer a celebração da palavra, preste atenção nestes momentos. Esse vídeo vai ficar gravado, depois você pode voltar e pode assistir esse vídeo novamente, quantas vezes você quiser, a partir deste momento, para você retomar e ir aprendendo aí como fazer sua celebração. Vamos dar orientações. Depois faz parte da missão dos coordenadores de cada paróquia, ou não precisa necessariamente ser o coordenador, pode ser um ministro que está acostumado a fazer a celebração da palavra, um ministro experiente, pode dar dicas para vocês. Vocês vão ficar com esse dever de casa. Primeiro ponto. Qual é o sentido do rito inicial? É o sentido primeiro a gente de cada um dos pontos, nós temos 6 pontos aqui. De cada um deles, vamos falar qual o sentido para entender a finalidade de cada um desses 6 pontos. E depois de falar o sentido, vamos explicar como que se celebra. Tá. Qual que é o sentido dos ritos iniciais? É reunir. É o povo que responde ao chamado de Deus e vai até a igreja. Acolher os fiéis no espírito da celebração. Então, as pessoas têm que entrar na igreja e se sentir bem, ser bem acolhidas. Seja aí o papel da pastoral da acolhida, o papel dos ministros, o papel dos acólitos, o papel de todo mundo na igreja, o Ministério de Canto, acolher as pessoas têm que entrar na igreja, sentir o espírito de celebração. Não pode chegar na igreja lá e aí chega lá, falta 5 minutos para a missa, aí pega lá o microfone, som, 1, 2, 3, aí a pessoa quer rezar, mas não consegue. Então, as pessoas têm que testar os microfones antes também. Né, para dar um tempo, a pessoa chega ali na hora da missa, ela tem que se concentrar e tem que se dedicar à oração, um momento de encontro com Deus, silêncio, conservar o silêncio na igreja, entenderam? Se for o caso, é interessante até ensaiar um canto antes, tem paróquias que ensaiam, isso é muito bom, mas não como testes de som ali, né? Um momento de oração, favorecer a acolhida antes do próprio início da missa.
O início da celebração, ali nos ritos iniciais, quando já começa, faz o nome do Pai, faz a introdução, também se fala do tempo litúrgico. Cada tempo tem uma dimensão própria. O tempo da quaresma, um apelo à conversão. O tempo pascal, o louvor ao Cristo ressuscitado. O tempo do Natal, o louvor ao Cristo que nasce no meio de nós. Então, cada tempo tem a sua especificidade. Valorizar isso e valorizar também a acolhida amiga, fraterna. Isso é importante, que as pessoas chegam na celebração e se sintam bem. Não seja lá um ministro lá carrancudo. Não, seja acolhedor. Isso faz parte da celebração. Como fazer celebração da palavra? Ritos iniciais. Como fazer os ritos iniciais? Proposta da CNBB. Primeiro, as pessoas chegam na comunidade. Esse é um ponto importante, porque é o caminho que a pessoa faz de sua casa até a igreja. Também é um momento de oração. Também é um momento de oração. A pessoa está se deslocando até a casa de Deus. A missa, a celebração da palavra, ela se inicia já nesse momento. Então isso faz parte da liturgia. Por isso que toda celebração tem uma procissão de entrada. O que significa procissão de entrada? Significa um movimento que todas as pessoas que estão ali fizeram de sair de sua casa e ir até o altar de Deus. E o padre, os ministros, os coroinhas, os acólitos fazem esse gesto para representar as pessoas que de diversos lugares saem para se reunir na casa de Deus. Procissão de entrada e canto, já falamos. Procissão de entrada, acabei de falar, o canto, já falamos também a importância. Sinal da cruz. Todo gesto da nossa celebração começa com o sinal da cruz. Chegamos para começar a celebração, antes de falar, bom dia, meus irmãos, antes de qualquer coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Depois, saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O povo responde, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois disso, aí a acolhida. Aí pode fazer a recordação da vida, aquilo que nós fizemos nas nossas orações de ontem e de hoje. Vamos trazer presente neste momento, no nosso coração, as situações que vivenciamos. Vamos trazer neste momento as angústias, as alegrias. Pode fazer aí uma introdução, sempre em relação ao tempo litúrgico, e falar o sentido da celebração. Se é uma celebração da quaresma, pedindo a Deus que nos conceda a graça da conversão para que nós possamos responder ao chamado, ao apelo que Ele nos faz para voltarmos ao caminho dele. Entenderam? Acolhida. Depois disso, ato penitencial. Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. E aí pode ser preferencialmente cantado, mas se não houver cantor, pode fazer rezado. Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Poderia explicar muito melhor isso daqui, mas a gente não tem muito tempo. Vou passar por cima. Se tiverem dúvidas, vocês podem retomar o vídeo. E depois vamos falar mais essa semana que vem sobre liturgia. Depois, o ato penitencial é o glória, o hino de louvor. Isso também tem na celebração da palavra. Nos domingos e na solenidade. Dia de quarta-feira não tem hino de glória, a não ser que seja uma solenidade. Seja dia da Anunciação de Nossa Senhora. Aí tem. Mas numa quarta-feira normal não tem glória. Só nos domingos e solenidades, menos exceto na quaresma e no advento, que são tempos onde a igreja se abstém de cantar o glória, para que ao chegar na Páscoa ou no Natal, ela cante com mais vigor esse canto. Depois, a oração coleta. Oração coleta não é coleta de dinheiro, não é coleta de alimento. É a coleta das intenções, é aquele oremos. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, está coletando todas as intenções da comunidade. O ministro também faz. Liturgia do dia. Esse oremos, qual oremos que o ministro faz? O documento 108 diz, a liturgia do dia. Então no missal tem, na liturgia diária tem, e tudo isso vai ficar muito claro para nós. Depois, esse é o primeiro momento, ritos iniciais. Depois, o segundo momento, liturgia da palavra. Qual que é o sentido da liturgia da palavra? Deus, ele fala para o povo, ele se comunica com o povo, é aquele movimento. Cristo, pela palavra, se faz presente no meio do seu povo. O povo escuta, reflete e responde. Então, a liturgia da palavra, Deus fala através das leituras. E o povo responde através das preces e do creio. As leituras e os cânticos são partes centrais da liturgia da palavra. Qual é a parte mais importante da liturgia da palavra? É a homilia? Não. É a leitura da liturgia da palavra. A leitura do texto da Bíblia. O cântico do Salmo. Cântico da aclamação do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Esse é o ponto central, não é a homilia. A homilia é um auxílio. O ponto central é a proclamação. Isso não é o que digo, é o documento 108. A liturgia da palavra pode ser procedida pela invocação do Espírito Santo. O documento também diz isso. Isso não tem na missa, mas na celebração da palavra, esse documento diz que vocês podem fazer isso. Antes de começar a liturgia da palavra, podem rezar a oração do Espírito Santo.
É um ponto que o documento apresenta. Como fazer? Primeiro ponto é, pode-se ou não fazer a invocação do Espírito Santo. Terminou, oremos, pode ser feita a invocação do Espírito Santo de acordo com o documento 108. Depois, primeira leitura, salmo, segunda leitura. Se houver, nos domingos tem segunda leitura. Lembra que o Padre Osvaldo falou hoje de manhã, explicou. Aclamação evangelho, partilha da palavra. Quando, na liturgia da palavra, não se fala exatamente em homilia. Homilia é algo próprio mais dos padres e bispos e diáconos. Se fala em uma reflexão da palavra, uma partilha breve da palavra. Lembrando que o centro é primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação, evangelho e evangelho. Esse é o ponto central. Depois, profissão de fé, que é o creio, e a oração dos fiéis, que são as preces. Esses são o itinerário para se fazer a celebração da palavra na liturgia da palavra. Entenderam? Muito claro aí, depois vocês podem retomar isso daí, ver com calma, eu posso também estar encaminhando, mas está no documento 108. Se alguém quiser também, pode estar aí adquirindo o documento 108. Eu acredito que é mais fácil conseguir na internet. Eu acho que aqui na livraria em Cornélia eu acho que não tem, mas também não estou seguro disso. Mas enfim, é um documento que trata isso, mas essas são as partes, né, da liturgia da palavra. Um ponto importante para dizer, as leituras, tanto para quem vai ler a primeira leitura, a segunda leitura, que não necessariamente é um início extraordinário, como o evangelho, deve ser preparada. Eu devo ler antes, por dois motivos. Primeiro, para eu ter espiritualidade naquele texto, para não chegar lá na hora e ler simplesmente como eu leio uma bula de um remédio. É um texto sagrado, respeito, respeito. E depois, porque às vezes tem termos diferentes, né? Tem até um vídeo que está circulando aí nesse tempo de pandemia, vários vídeos de pessoas que falam palavras engraçadas na hora da celebração e confundem as palavras. Leitura da carta de São Paulo ao Corinthians. Enfim, uma brincadeira só para a gente descontrair. Para preparar também. Outro ponto, utilizar devidamente o microfone. Eu vou usar o microfone, a gente não vai dar aula de como usar o microfone hoje aqui, mas se eu vou usar o microfone, eu não devo usar o microfone aqui, igual o Silvio Santos usa. O microfone tem que ser usado próximo da boca. Não vou dar aula de microfone aqui para vocês, porque cada paróquia tem um sistema de microfone. Mas procurem antes testar o microfone, bem antes, não 5 minutos antes, para testar o microfone, ver como que ele funciona, para usar bem. Ou se não tem microfone, ler com uma voz forte, entonada, viva voz. Ler forte para que as pessoas ouçam. Aquilo que a gente falou, rezar o texto antes de sua leitura. Veja bem, tem paróquias que tem o folhetim. Tem paróquias que os ministros têm liturgia diária. E na sua paróquia tem o lecionário o que é? Aquele livro vermelho, geralmente, que tem nas paróquias que se faz a leitura. Semana que vem vamos falar sobre os objetos litúrgicos. Se na sua paróquia tem, preferencialmente use eles. Ou a Bíblia. Em último caso, utilize a liturgia diária ou folhetinho se você não tiver isso. Mas dê preferência para a Bíblia e para o lecionário. Por quê? A Bíblia é um livro e ela tem uma beleza no próprio livro, o sentido. O folhetinho é um folheto, não é? É um folheto que tem a palavra de Deus, sim, mas a CNBB diz, dar sentido aos símbolos, valorizar os símbolos, isso é importante para a nossa fé. Outro ponto, se tem ambão, fazer a leitura do ambão, tá certo? Também o lugar de proceder à leitura é fazer o ambão, a partir do ambão. As preces também devem ser feitas do ambão, nos orienta a igreja. Se possível, cantar o salmo e a aclamação. Se tiver cantor, valorizar. Vamos fazer o salmo lido para ficar mais rápido? Salmo, irmãos e irmãs. A palavra salmo significa cântico. O salmo, quando ele foi composto como um cântico. Então faz parte da própria natureza dele ser entoado. Então, se há possibilidade, é-se recomendado pelo documento 108 que seja cantado. Tá bom. A partilha da palavra. Aqui é aquilo que nós já falamos de manhã. Vai fazer a celebração da palavra? Vai fazer a partilha da palavra, uma reflexão? Brevidade, ser breves. 5 a 10 minutos é suficiente. Ser discreto, o centro é Jesus Cristo, não é o ministro. Preparar antes. E como preparar? Aqui nós falamos hoje de manhã, o Padre Osvaldo disse, a leitura orante. O que o texto diz? O que o texto me diz? O que o texto me faz dizer e o que o texto me faz contemplar, me faz viver na minha prática, na vida. Evitar moralismo, sabe aquela pregação que oprime as pessoas, condena as pessoas? Evitar isso. Não querer... o que a palavra diz e que nos faz dizer a Deus, parte da leitura orante. Não querer esgotar o tema. Vamos falar sobre
uma liturgia vai falar ali sobre as bem-aventuranças. Aí o ministro vai querer falar, explicar de forma pormenorizada cada uma das bem-aventuranças. Aí ele fala 40 minutos. Ele quer esgotar o tema. Também não é um momento. O momento da homilia, ali da reflexão, não é um momento de você fazer uma grande palestra. É uma reflexão. Humildade e respeito pela palavra. É aquilo que nós já falamos de manhã. É aquilo que nós falamos antes do almoço. Muito claro para todos nós. Respeito à tradição da igreja, respeito ao ensinamento, preparar com tudo isso. Tá certo? Coleta fraterna. Lembra que nós falamos que na celebração da palavra não tem o ofertar do pão e do vinho? O que tem na celebração da palavra é a coleta fraterna, que nos diz o documento. E qual que é o sentido da coleta fraterna? É um momento onde as pessoas oferecem um alimento na missa do quilo, oferecem uma doação material, passa a cestinha lá, as pessoas doam. E o que que isso significa? Tem um sentido, não é só arrecadar dinheiro, é a expressão de gratidão a Deus. A pessoa recebe tantas coisas de Deus, ela é generosa também, oferece a Deus, oferece a obra da igreja, a obra da caridade, um gesto concreto e espontâneo. Pessoal, os ministros podem motivar as pessoas a fazerem uma coleta fraterna, mas não obrigar. Você tem que doar isso, você tem que doar aquilo, sempre com espontaneidade, sem opressão, sem... Acho que isso faz parte do bom senso, né? Acho que todos nós compreendemos isso muito bem. Claro, às vezes a gente pode motivar, olha, vamos fazer uma reforma na comunidade, isso acontece, mas sem oprimir as pessoas, obrigar as pessoas e... Né, eu acho que me fiz entender, né? Olha, esse é um ponto interessante, que gradativamente pode ser trabalhado nas nossas comunidades. Os próprios cantos não são cantos de ofertório, que fala do pão e vinho, são cantos de partilha. Tá certo? Cantos e os dizeres, por exemplo, não vamos fazer o ofertório, porque o ofertório é o que nós dizemos, é o rito próprio da missa, onde se oferece o pão e o vinho. Vamos fazer agora a coleta fraterna. São coisas diferentes, para não haver confusão entre missa e celebração da palavra. Próximo ponto. Isso são reflexões da CNBB. Como que se faz? Como que a CNBB propõe? Motivar para a coleta fraterna, sem constranger, obrigar, realizar discursos exagerados, destacar a coleta como resposta, como objeto concreto, e um canto de partilha, já falamos isso. Próximo passo é a louvor e ação de graças. Esse é o ponto que se fala especificamente da parte, veja bem, louvar a Deus. Nós participamos, ouvimos a Deus, a palavra dele, respondemos através das preces, agora vamos louvá-lo. Elemento importante na celebração da palavra. É um momento de bendizer a Deus pela glória. A comunidade reconhece a ação salvadora de Jesus e canta os seus louvores. A comunidade reconhece que Jesus é o Salvador e canta e louva Jesus Cristo. No domingo é especialmente o dia de dar graças a Deus. Ação de graças pelos motivos da comunidade, ação de graças pelos motivos da vida, relação sempre com o tempo litúrgico, relação com o momento que você está vivendo. É o que está escrito ali. Pode se realizar, como que se faz esse louvor? A partir de salmos, de cânticos, de ladainhas, de benditos, louvações, orações, piedade popular, que for preparado pela equipe de liturgia, é o que nos apresenta o documento aqui no número... Aliás, é outro documento 52 da CNBB. Irmãos, há uma confusão. Louvar a Deus. Vamos cantar um cântico para louvar a Deus. Vamos cantar um cântico para bendizer a Deus. Não se trata de adoração ao Santíssimo. Na celebração da palavra, não se expõe o Santíssimo com ostensório. Isso não se faz. Tá certo? Não faz parte da celebração da palavra. E esse próprio momento que nós estamos falando de louvor, não necessariamente precisa o Santíssimo estar no altar. Tem lugares que eles têm esse costume, coloca o Santíssimo no altar e faz ali um momento de louvor. Mas você pode fazer um louvor antes de colocar o Santíssimo, porque esse momento não é uma liturgia eucarística como a da missa. É um momento de louvor a Deus. Existem paróquias que colocam, e aí a gente respeita a criatividade litúrgica de cada um. O documento incentiva a ter respeito. Ele até deixa essa abertura. Mas esse é o momento de louvar a Deus. Como que se faz isso? As orientações. Momento de louvor e ação de graças, motivados pela equipe celebrativa. Então, o celebrante, junto com os músicos, propõe um canto, ou um salmo, ou uma ladainha, ou uma Ave Maria, não sei, um louvor a Deus. A CNBB chega a dizer aqui, expressões da liturgia popular. Então, você pode rezar ali uma oração, momento de louvor a Deus. O documento da CNBB nos apresenta isso. Proposta. Não é uma imposição, é um direcionamento que nos vem da CNBB. Talvez na sua paróquia seja feito diferente. Converse com seu coordenador, com seu pároco. Nós estamos aqui, estou apresentando a proposta da CNBB. Em seguida,
Rito da comunhão eucarística, sentido. Irmãos, ponto fundamental. Na celebração da palavra não se consagra. Na celebração da palavra não há consagração. Em situações próprias, esse rito pode até ser omitido, é o que eu falei. Se não tem comunhão para ser distribuída, você pode fazer a celebração da palavra e até mesmo não distribuir a comunhão. Você pode fazer o louvor, cantar um canto e não distribuir a comunhão. A CNBB diz isso. Não é um ponto necessariamente constitutivo da celebração da palavra necessariamente. Não se trata de uma celebração eucarística. A celebração eucarística é a missa. É uma celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. Trata-se de uma celebração da palavra onde a distribuição da Eucaristia que foi consagrada na Santa Missa. Tá certo? Pelo amor de Deus, isso que eu vou falar agora só é necessário falar. Se não tem comunhão, não se distribui. A gente ouve falar tantas coisas por aí de lugar que não tem comunhão e pega. Pelo amor de Deus, se não tem hóstia consagrada, não distribui para ninguém. Se de repente ele tem 10 partículas no sacrário e tem 100 pessoas, não se distribui. Se não tem condição de buscar em outro lugar, com tempo hábil, com situações possibilitadas, não se distribui, tá certo? Não existe outra coisa a se fazer. E não é pecado não fazer a distribuição da comunhão na celebração, porque, como eu disse, é um rito que pode ser omitido. Não é momento de adoração à Eucaristia. Por quê? A adoração eucarística, ela não faz parte da celebração dominical. A adoração eucarística, ela tem outra função. Nós fazemos adoração eucarística na quinta-feira, muitos paróquias fazem vigília eucarística, mas vamos pegar como exemplo a missa. Na missa não se faz adoração ao Santíssimo. Na celebração da palavra também não. Quer dizer o quê? Não vamos ali expor o Santíssimo. Não. Pode fazer um momento de oração, de louvor diante do Santíssimo? Podemos, claro. Um momento de oração diante do Santíssimo? Podemos. Mas não é um momento de adoração eucarística. Tá certo? Reza-se o Pai Nosso e a oração da paz. Isso é necessário rezar no rito da comunhão. E não se canta o cordeiro, nem se parte a Eucaristia. Também já falamos isso. Vamos seguir aqui para a gente entender como que é o rito da distribuição da comunhão proposto pela CNBB. Estando todos de pé, em silêncio, o ministro extraordinário estende o corporal sobre o altar. O altar, irmãos e irmãs, da celebração da palavra, não é lugar para colocar um monte de coisa, não. O altar, diz a CNBB aqui no documento 108, deve ficar vazio ali, no máximo o missal, se for necessário, mas se for possível não é isso. O ministro abre o corporal, que é aquela alfaia, vamos tratar só como paninho, porque vocês ainda não conhecem, vão ser trabalhados semana que vem, mas tem um nome, não é paninho, tá bom? É o corporal, aquele pano que se coloca sobre o altar e coloca as âmbulas em cima. A função dele é impedir que partículas da Eucaristia se perdam ali, né, no altar, na toalha, e depois sejam jogadas no chão. Semana que vem vamos falar desses objetos, não se preocupe. O ministro extraordinário purifica as mãos, e nesse tempo de pandemia, com álcool gel. Antes de pegar o Santíssimo, purifica as mãos. Não é igual ao rito da missa, onde o padre vai lá e fala aquela fórmula e lava as mãos. Ali é um rito litúrgico. O ministro da Eucaristia vai fazer um rito higiênico, lavar as mãos, passar um álcool gel, higienizar-se. Um ministro extraordinário, e não precisa ser o mesmo que está presidindo, pode ser um outro, é até bom que seja outro. Traz a âmbula, olha o que o documento diz, pelo trajeto mais curto, de modo discreto e respeitoso. Então, quer dizer, eu não vou lá no sacrário pegar a âmbula e vou dar uma volta na igreja. Não. Pelo trajeto mais curto entre o sacrário e o altar. Discretamente. Em silêncio. Por quê? Cristo aparece, não nós. Não é o momento do ministro ali se impor. Não. Discrição. O ministro coloca a âmbula com o Santíssimo no altar e faz uma genuflexão, se ajoelha. O celebrante convida a oração do Pai Nosso. Então não é o momento de fazer a adoração do Santíssimo. Há algumas paróquias que colocam o Santíssimo no momento do louvor, que é o momento anterior que nós falamos, de cantar um canto, um salmo. Mas a CNBB apresenta diferente. Mas o que vale é aquilo que você combinar com o seu pároco aí na sua paróquia. Eu estou apresentando a proposta da CNBB. Se reza o Pai Nosso, se reza a oração da paz. O rito da paz, em algumas paróquias agora, principalmente dentro da pandemia, não está sendo de cumprimentar as pessoas dando a mão. Ou seja, pode ser omitido. Após o Pai Nosso, o ministro apresenta a comunhão com palavras apropriadas que podem ser inspiradas no Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas lembrando que não se reza o Cordeiro. Distribui-se a comunhão enquanto se canta um canto inspirado no Evangelho. E depois que terminou de distribuir a comunhão,
fazer um momento de silêncio, de oração. E aí tem a oração pós-comunhão, que também é o que encerra o rito da comunhão, a comunhão eucarística. Isso, irmãos e irmãs, fica claro, não é consagração, não é missa. É um momento de rito de comunhão. O que se faz? Traz o Santíssimo, coloca no altar, reza o Pai Nosso, faz a oração da paz, distribui a comunhão, guarda o Santíssimo, purifica as âmbulas, se for o caso, guarda com cuidado as alfaias, o corporal, e faz um momento de silêncio para as pessoas rezarem, depois conclui qualquer oração. Oremos final. Certo? Aqui já passou, né? Opa, só um minutinho. Certo. Cuidados com a Santa Eucaristia. O corporal, colocar o corporal, dobrar o corporal com cuidado. Nós vamos falar disso semana que vem, não se preocupe. Cuidar para não derrubar a Eucaristia no chão, fragmentos, tomar esse cuidado. Ao final da comunhão, guardar a Eucaristia no sacrário com respeito, da mesma forma que é necessário ser discreto ao trazer, ser discreto ao guardar. Purificar os vasos sagrados, a âmbula, aqueles recipientes onde está a comunhão, purificar os vasos. É necessário purificá-los. Não pode guardar a âmbula lá com fragmentos da Santa Eucaristia, não se pode. Cuidado especial para a purificação das alfaias. Depois que eu termino tem as alfaias, elas têm até um jeito próprio de ser dobrada. Eu não posso pegar ela assim e balançar como eu faço com um pano de prato. Ela tem que ser dobrada e para ser lavada, primeiramente, a primeira água que ela é lavada, essa água é colocada e essa água deve ser jogada numa planta, porque ele pode ter resquício da comunhão. É o que nos orienta o missal romano, tá? Não é minha palavra, é a palavra do missal romano. Ter um cuidado especial com isso, um zelo, uma dedicação. Ritos finais. Os próprios ritos finais têm um sentido, eles não são simplesmente está terminando. Ele é um momento de conclusão daquele momento celebrativo. O momento onde se agradece, onde se dá os avisos, onde a comunidade toma consciência de que tudo aquilo que ela fez de experiência, ela é levada a dar testemunho no seu dia a dia, para edificar o reino de Deus, para construir o reino de Deus. Tá certo. Aí tem a oração conclusiva, que não é o oremos final é no rito da comunhão, antes dos avisos. Aí pode ter uma oração conclusiva, apresenta a CNBB, os recadinhos, né, os avisos, a bênção e a despedida da comunidade. Lembrando que o documento nos apresenta que não necessariamente precisa ser a bênção da forma como o padre faz. Tá certo? Pode ser a bênção. O Senhor nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Depois, a comunidade precisa estar preparada. Precisa estar preparada para os próprios celebração da palavra. Valorizar os símbolos e ritos próprios. O silêncio é importante. Comentários, o comentário tem uma missão importante, mas os comentários devem ser momentos oportunos, breves, catequéticos. Não para ler um textão lá de 2 páginas. Organização, os ministros devem organizar os objetos litúrgicos, tomar cuidado com isso, valorizar cada ministério, respeitar o cantor. Se o cantor está ali, é a função dele cantar. Né? Não é necessariamente a função ali de quem está fazendo o momento de celebração. Então, cada um respeitando, né, o ministério do outro, o comentarista, o leitor, o salmista, cada um com a sua parte. Em seguida, a veste própria do ministro extraordinário. Então, o documento 108, que é o qual estamos estudando aqui, ele fala sobre isso, porque em alguns sentidos há controvérsias. E o que ele apresenta citando a introdução geral do missal romano? Ele diz: os acólitos, os leitores e outros ministros leigos podem trajar alva ou alguma outra veste legitimamente aprovada pela Conferência dos Bispos em cada região. Ou seja, há uma vestimenta própria para os ministros extraordinários. No caso aqui da nossa diocese, nós temos ali, aqui na diocese muitos chamam de jaleco, ou opa, né? É aquela veste própria. Lembrando que sempre a veste, ela expressa com simplicidade o ministério que ele está desempenhando. A veste não é um instrumento de opressão. Eu estou vestindo uma veste por ser melhor do que alguém, por ser... não, a veste, ela distingue o ministério que você está exercendo, mas não no sentido de sobrepujar você aos outros. Ela simplesmente identifica o ministério que você está exercendo com simplicidade, expressando o seu serviço. Depois, para a gente concluir, estamos quase no momento já da próxima formação, cuidados pessoais na celebração que nós precisamos ter, coisas que o nosso próprio bom senso ele apresenta. Vestimentas simples e sóbrias. Então, se eu vou fazer uma celebração da palavra, evitar ir com uma calça pink, né, que vai chamar muita atenção ali, um salto alto também, que pode gerar um transtorno, e vocês, bom senso, né, eu acho que isso aí está muito claro para nós. Vestes chamativas ou impróprias, demasiadamente curtas e tudo isso. Higienização, né? Esse é um ponto especialmente enfatizado agora no tempo da pandemia, ter esse cuidado, higienizar as mãos, isso tudo é importante.
Evitar tocar nos olhos, no nariz, no ouvido, no cabelo, uma questão também de higiene, né? Um ponto importante na celebração. Postura corporal. É, a própria postura que nós assumimos, onde colocar as mãos, né, talvez não seja o momento de colocar a mão no bolso, né, na hora que estamos ali. Tudo isso é uma questão de decoro, também é uma questão importante que vale a pena a gente orientar nesse sentido. Depois, falando agora, para a gente encerrar nossa formação, sobre a visita aos enfermos. Uma última reflexão, nós já falamos bastante sobre isso ontem e também hoje, que esse é um ponto fundamental do Ministério Extraordinário, a visita aos enfermos, levar a comunhão aos enfermos. Vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro, se a gente toma os evangelhos, Jesus tem um cuidado especial para com os enfermos. Jesus cura, liberta, reintegra os enfermos. Quantas vezes a gente vê lá as passagens de Jesus diante das pessoas com lepra? Jesus reintegra pessoas que eram excluídas da sociedade. Jesus vai e toca na lepra daquela pessoa. A lepra no tempo de Jesus era uma doença com um tabu muito grande. Jesus vai, reintegra aquela pessoa na sociedade, tem um cuidado especial pelos enfermos. O ministro extraordinário, um ponto constitutivo de seu ministério é ter esse olhar especial para os enfermos. Jesus vai ao encontro, no caso da filha de Jairo, Jesus vai até a casa, Jesus vai até o lugar onde os enfermos que não podem, não podiam, muitos iam até ele, né? Existem várias passagens no Evangelho que os enfermos chegam até Jesus, mas Jesus também vai ao encontro. Aí nós temos o fundamento, né, desse apostolado, desse ministério que vocês desenvolvem. E a gente poderia citar esse texto do Evangelho de Mateus. Vamos citar esse finalzinho do versículo aqui. Estive nu e me vestistes, doente e viestes me visitar. Preso e vieste ver-me. Então, aqui a gente percebe os fundamentos dessa importância da visita também aos enfermos. Em seguida, essa é uma função primordial do ministro extraordinário. Levar Jesus, sua palavra, sua mensagem de esperança, de libertação aos necessitados. É aquilo que nós falamos logo mais. Vai chegar na casa do enfermo, levar uma mensagem de esperança para ele. Não adianta chegar lá e desanimar mais o enfermo. Às vezes fazer comparações indevidas. Eu tenho um familiar que estava com essa doença, 3 meses depois morreu. Isso acontece muitas vezes, esse tipo de comportamento. Pergunta, isso ajuda o enfermo? Não ajuda. Então, ter a palavra certa, a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Evangelho, que nós falamos, o Padre Oswaldo falou de manhã para nós também, de forma muito clara, transmitir essa esperança, ser missionário da esperança, animar, auxiliar, ser um apoio, um momento de partilha mesmo, no momento do sofrimento de tantas pessoas, ser uma presença libertadora para aquelas pessoas. E para fazer a visita, como nós já mencionamos isso ontem, quando falamos na introdução, não basta simplesmente chegar lá e distribuir a comunhão. A pessoa está doente, eu vou lá levar a comunhão. Antes de tudo, é preciso visitar os familiares. Você precisa conversar com o seu... Não é que assim que você vai decidir. Não, você tem que conversar com o seu coordenador, conversar com o seu pároco. Talvez seja preciso que o seu pároco vá visitar aquele enfermo, atender ele em confissão, conversar com a família, compreender a real condição do enfermo. Avisar sempre com antecedência quando você for visitar o doente. Não pegar o doente de surpresa. Muitos doentes, em situações muito dramáticas, eles precisam ali se preparar e às vezes têm os seus atendimentos médicos. Procurar sempre um momento onde seja oportuno para a família, para o enfermo, também para você. Um momento que você possa, tudo em comunhão com sua paróquia, com seu coordenador, com seu pároco. Preparação do ministro. Aqui alguns pontos que depois, na semana que vem, quando a gente for falar dos objetos litúrgicos, vamos tocar. Utilizar a teca. O que é a teca? Semana que vem vamos falar um pouco melhor sobre isso quando formos falar dos objetos. É o recipiente sagrado onde levamos a partícula do Santíssimo para o enfermo. O corporal, também vamos expor semana que vem, eu acho que vocês conhecem. O sanguíneo, que são os alfaias responsáveis aí por ter esse cuidado, envolver o Santíssimo. A bolsa para a comunhão, a bolsa do viático, como é chamada, né? Onde se coloca o Santíssimo para levar do caminho da igreja até a casa do enfermo. Um subsídio para a celebração, o material, a liturgia diária, existem muitos subsídios. A própria Bíblia, coisas que vocês podem usar. Buscar a Eucaristia no sacrário com respeito e cuidado. Você vai no sacrário da sua paróquia, busca um cuidado, as hóstias que são ali que você vai levar para o enfermo, tudo isso. Após buscar a Eucaristia, ir imediatamente para a visita. Então não é que eu vou buscar a comunhão no sacrário, depois vou no mercado, depois vou na lotérica. Não, busquei no sacrário, vou então, na casa do enfermo. Claro, de repente, né, você vai precisar ali passar na sua casa, não é uma regra assim, opressora, orientações. Né? Zelo e cuidado com a Eucaristia. Ter todo cuidado, dignidade, nesse sentido também é um ponto importante para a gente destacar. Depois,
O que na casa do enfermo também pode ser orientado para que se prepare? Uma mesinha com uma toalha, uma vela, se houver, um copo com água, um crucifixo, se houver, e especialmente em relação a preparar na casa do enfermo, combinar o horário disponível para o enfermo, para a família, para você também que vai levar a comunhão para ele. Depois, realizar uma celebração breve. Às vezes, para o enfermo, numa situação dramática onde estão, é difícil ele ficar muito tempo. A celebração de visita é uma celebração breve. Não significa que é uma celebração correndo, mas é aquilo que nós falamos sobre a dimensão da palavra. Não é um momento de fazer longas reflexões que não são oportunas. É um momento discreto. Ele é composto dessas partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, rito da comunhão e ritos finais. De forma bem sintética para nós expormos, depois os próprios coordenadores das suas paróquias podem estar ajudando vocês aí a perceberem melhor como realizar isso. Ritos iniciais na casa do enfermo: fazer o sinal da cruz, saudar, de repente fazer uma recordação da vida daquele enfermo de um momento muito breve, fazer um ato penitencial, pedido de perdão a Deus, e a oração, que pode ser a oração do dia ou pode ser uma oração própria, aquela oração oremos do dia que tem na liturgia diária, ou uma oração própria dos rituais que nos apresentam. Depois, liturgia da palavra na casa do enfermo. Proclamar o evangelho, pode ser lido o evangelho do dia ou um outro evangelho escolhido que seja pertinente. Proclamar o evangelho. Pode ser feita uma brevíssima reflexão. Nada de fazer uma reflexão lá de 30 minutos lá que não vai ser oportuno para o momento. Fazer preces breves, talvez ali rezando pelo enfermo, pedindo para a família também fazer a sua prece, levar a sua prece, talvez até o doente, se for possível, elevar intenções da comunidade, rezar, né? Responder à palavra de Deus. As preces são respostas à palavra de Deus. E depois a liturgia do rito da comunhão. Rezar o Pai Nosso, apresentar a Eucaristia, e que alguns subsídios apresentam, pode usar eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrar a Eucaristia, distribuir a comunhão para o enfermo, um momento de silêncio e oração, não distribuir ali a comunhão, a pessoa comungar e já fazer uma... Não, deixar um tempo para o enfermo rezar e tudo isso daí, e depois fazer uma oração depois da comunhão, que pode ser tanto uma oração do dia como uma oração que alguns roteiros apresentam. Depois, ritos finais. Agradecer ali a presença do... É claro, também aqui a gente fica subentendido que se você ali distribuir a comunhão, você purifica a teca. Você pode pegar ali um pouco de água, purificar a teca e guardar a teca. Depois, agradecer a família nos ritos finais. Você pode fazer uma oração mariana, rezar uma Ave Maria e fazer uma oração de bênção para encerrar a visita. Aqui, por fim, a gente coloca alguns cuidados que são importantes na visita. Higiene, esse é um ponto importante, sempre importante, especialmente no tempo que a gente vive agora. Evitar comentários e comparações impertinentes, aquilo que a gente já disse. Ah, meu primo estava com essa doença e morreu. Ah, isso daí pode ser essa doença aqui. Entendeu? Não é necessário, não é pertinente, não faz parte do nosso ministério. Não valer-se de moralismos ou julgamentos, aquela pregação moralista, condenatória. Transmitir a libertação de Cristo, transmitir uma mensagem de esperança, não uma mensagem moralista e cheia de julgamentos. Ter paciência, respeito, compreendendo a situação da pessoa. Às vezes você está ali fazendo e a pessoa passa mal, e ter muita paciência com isso, é bom senso, né? Não opinar sobre assuntos na qual não se tem informação própria. Se você não é médico, talvez não seja pertinente você não dar opiniões sobre cuidados com saúde, uso de remédios, talvez, com certeza, também é uma questão de bom senso. Saber ouvir. Quantas vezes a Dona Lúcia partilhou hoje de manhã, ela foi visitar pessoas no hospital, na Unimed, e as pessoas ali falavam, desabafavam. Saber ouvir também, ter paciência. Transmitir esperança e ânimo, também são pontos importantes. Cuidados ao entregar a comunhão. Não entregar, essa orientação que nos vem, não entregar a comunhão se a pessoa estiver desacordada, não estiver consciente. De repente a pessoa está em coma, não se deve entregar, até porque você pode engasgar a pessoa. Não entregar comunhão para as pessoas que não podem deglutir, elas não conseguem engolir. Então aí você conversa com o seu pároco, talvez pode fazer uma visita, uma oração, ele pode levar a unção dos enfermos para esse enfermo. Se a pessoa tiver dificuldade para deglutir, mas ela conseguir, você pode oferecer um copo d'água para a pessoa. Por isso que é importante deixar um copo d'água junto na hora da celebração. Idosos e enfermos estão dispensados do jejum eucarístico. Então você não precisa pedir para eles ficar 1 hora antes sem comer. A igreja diz que eles estão dispensados. Se o cuidador estiver impossibilitado de participar da Santa Missa, ele também pode receber a comunhão. Então vamos supor um casal de idosos. A dona ela está de cama
e o senhor o tempo todo precisa ficar junto com ela, não pode sair. Então, nesse caso, você pode levar. Se no caso é um cuidador que pode ir na missa, aí você não precisa levar necessariamente. Se restar partículas consagradas na teca, o ministro pode consumi-las, ou então pode levá-las para o sacrário, mas não deixar guardada na sua casa. Então, se sobrou ali algumas partículas e você quer devolver para o sacrário, você pode fazer isso, ou você pode consumir, mas não deixar guardado na sua casa. Também é um ponto de zelo na conservação da Eucaristia. Subsídios para celebrações da palavra e visita aos enfermos. Existem materiais diversificados, publicados pelas editoras católicas. Aqui na liturgia diária, a gente tem um ritualzinho, tem um subsídio, tem vários livrinhos que tem. Nós temos aquela proposta de, quem sabe no futuro, fazer um subsídio diocesano com orientações sobre isso, mas, sobretudo, estar de acordo, em consonância com aquilo que a sua paróquia dispõe. De repente, a sua paróquia tem uma orientação, siga a orientação da sua paróquia. Sempre em conformidade com a CNBB. Aqui nós falamos do documento 108, que fala aí dessas propostas que a CNBB fez, tanto em relação à celebração da palavra, como também tocando em alguns pontos sobre a visita aos enfermos, e estão seguindo essas orientações. Bom, tudo isso que nós falamos, irmãos e irmãs, é como uma introdução. É verdade que cada paróquia ali, especialmente no ponto de vista da celebração da palavra, cada paróquia tem um costume próprio. Você pode aí estar fazendo uma formação específica, se informando com o ministro mais experiente da sua paróquia e também conversando com o seu pároco, pedindo orientações para que seja feito, né, da forma como for mais plausível aí na sua comunidade. Bom, nós encerramos agora essa nossa formação. Agora teremos a nossa explanação com o nosso bispo Dom Manuel, para falar para nós sobre a teologia litúrgica.